bem que você deu play, agora eu posso começar a aula. Vamos lá? Pessoal, a aula de hoje a gente vai dividir em duas partes. Primeiro nós vamos falar sobre os fatores que influenciam no clima. Depois nós vamos falar dos climas e das paisagens climato-botânicas em si. Tá bom? Vamos lá. Os principais fatores que influenciam o clima são a latitude, a altitude, as correntes marítimas, as massas de ar, a continentalidade, a maritimidade e as ações antrópicas, que são as ações humanas. A latitude é a distância de um ponto qualquer em relação à linha do Equador. Quanto mais próximo da linha do Equador, mais quente. Quanto mais distante, mais frio. Como você pode observar na imagem, os raios solares atingem a zona tropical de maneira mais direta, fazendo dessa a região mais quente do planeta. Já nas zonas polares, os raios solares atingem a região de maneira oblíqua, e essas são as regiões mais frias do planeta. Entre a zona tropical e a zona polar, ou zona glacial, estão as zonas temperadas. A altitude é outro fator que interfere no clima. Quanto maior a altitude, menor é a temperatura. Isso a gente pode observar na imagem que aparece aí. Por exemplo, num lugar que esteja no nível do mar, ou seja, a 0 metros de altitude, a temperatura é 22 graus Celsius. Subimos 600 metros e perdemos 3 graus de temperatura, ou seja, a cada 200 metros perdemos 1 grau. Se fosse São Bernardo do Campo, que está a mais ou menos 800 metros de altitude, teria perdido então 4 graus Celsius. Lá no alto da serra, no alto da montanha, ali como se fosse uma serra da Mantiqueira, 1.200 metros de altitude, a temperatura cairia para 16 graus Celsius, ou seja, a cada 200 metros se perde 1 grau Celsius. As correntes marítimas são outro fator que interfere no clima. Elas podem ser quentes ou frias. Quando elas são frias, elas deixam o clima mais frio e seco. Quando elas são quentes, elas deixam o clima mais quente e úmido. Por exemplo, a corrente de Rambó, que banha o Peru, o Chile, é uma corrente marítima fria e ela é responsável pela formação do deserto de Atacama. Lá na África, nós temos a corrente de Benguela, responsável pela formação do deserto do Kalahari. Se você olhar na Austrália, você vai ver que tem uma corrente marítima fria banhando o sul e o oeste do país. 70% do território australiano é formado por desertos. Lá no deserto do Saara, você vai encontrar também uma corrente marítima fria banhando a região. Então a gente pode associar as correntes marítimas frias à formação dos desertos. Já as correntes marítimas quentes, por exemplo, a corrente do Brasil, ajuda a formar um clima mais úmido e formar as florestas tropicais, como a nossa Mata Atlântica. E as massas de ar, hein? As massas de ar, elas carregam as características dos lugares onde elas se formaram. Por exemplo, se elas se formaram próximas ao polo, elas são frias. Se elas se formaram próximos à linha do Equador ou ao trópico, elas são quentes. Mas elas também podem ser úmidas ou secas. Por exemplo, se elas se formam no interior do continente, num lugar de clima mais árido, ela vai ser uma massa de ar seca. Por outro lado, ela pode também se formar no continente e ser úmida, como é o caso da massa equatorial continental que se forma na Amazônia. Como a Amazônia é um lugar úmido, a massa de ar que se forma ali vai ser úmida também. Tá ok? Agora, nós vamos para a continentalidade e maritimidade. A continentalidade é o lugar que está mais afastado do mar, e esse lugar tende a ter uma amplitude térmica maior, ou seja, a diferença entre a máxima temperatura no dia e a mínima tende a ser muito alta. Por exemplo, se você está no deserto, os dias lá são muito quentes e as noites muito frias. À medida que você se aproxima do mar, ou seja, com o efeito da maritimidade, a amplitude térmica vai ser menor, porque a água ela ajuda a regular a temperatura, porque ela se aquece e se resfria mais lentamente. Tá ok? Então, lugares mais próximos ao mar têm menor amplitude térmica. Você já percebeu que de dia o continente está quente e a hora que você entra na água do mar ela está fria, gelada?
No final da tarde ocorre o contrário. O continente começa a se resfriar e a hora que você entra no mar parece que a temperatura está maior. Não é isso? Isso porque, como eu disse, a água se aquece e se resfria mais lentamente. O ser humano também tem interferido no clima. Olha essa imagem que mostra que o centro da cidade apresenta temperatura mais elevada do que as áreas rurais, os parques e as zonas residenciais. Mas não é só dessa forma que o ser humano interfere no clima. Nós temos também o aquecimento global, provocado pelo agravamento do efeito estufa, pelo buraco da camada de ozônio. Tem gente que nega esse aquecimento global, né? Mas nós sabemos que ele existe e que a situação é bastante complicada, tá? Nós realmente precisamos reduzir a emissão de gases poluentes na atmosfera. Não há dúvidas. Isso é fato. Nós terminamos agora a primeira parte da nossa aula. Tá cansado? Tá cansada? Então vamos aos nossos comerciais. Pipoca na panela, começa a arrebentar. Pipoca com sal e sede que dá. Pipoca e Guaraná, que programa legal. Só eu e você, e sem peruá, que tal? Quero ver pipoca pular. Pipoca com Guaraná. Quero ver pipoca pular. Pipoca com Guaraná. Quero ver pipoca pular, pular. Sou louca por pipoca Guaraná. Antártica, este é o sabor. Vamos falar agora dos domínios frios e polares. No extremo norte do continente predomina o clima polar. Nessa região, as temperaturas negativas ocorrem na maior parte do ano. Além disso, por algumas semanas ou até meses, durante o inverno, não há incidência de energia que advém do Sol. É a longa noite hibernal. Por outro lado, no verão, ocorre o oposto, e o Sol se mantém baixo, quase no horizonte, durante o dia todo, por semanas ou meses. Nessas condições, predomina o deserto glacial, com escassa vida vegetal e raras espécies animais. Esse é o reino das geleiras. Mais ao sul está o domínio das florestas frias, boreais ou de coníferas. Elas têm aparência homogênea, isto é, em forma de cone. Isso ocorre para que a neve não pese sobre os galhos. As folhas também são em forma de agulha, tudo em função da neve. Na zona tropical, nós temos alguma variedade de espécies vegetais, de paisagens vegetais. Por exemplo, nas áreas temperadas úmidas, nós temos a floresta temperada. Nas áreas temperadas menos úmidas ou semi-úmidas, nós temos, por exemplo, as pradarias. Se fica um pouquinho mais seco, nós entramos nas áreas das estepes. Agora, se fica seco, vai ser deserto, né? Já na parte subtropical, na área úmida, nós temos a floresta da araucária. Ou, na parte semi-úmida, a gente vai descer um pouquinho e vai chegar nos campos, ou estepes. Varia conforme a localização. Já na área de clima mediterrâneo, onde o inverno é mais úmido que o verão, nós vamos ter a vegetação mediterrânea, onde predominam algumas espécies de frutíferas. Se fosse na Europa, nós teríamos as oliveiras, por exemplo. Agora nós vamos falar das paisagens tropicais. Moro num país tropical abençoado por Deus, né? E por ele a gente vai começar falando da floresta amazônica, que é uma floresta equatorial, um lugar bastante úmido. Mais para o litoral, num lugar também úmido, nós teremos a Mata Atlântica. Se nós sairmos dessa região e formos mais para o interior do continente, nós vamos encontrar uma vegetação menos densa, né? Que é o cerrado. Ficando um pouquinho mais seco, nós encontraremos a caatinga, certo? E essas são as vegetações que compõem as áreas de clima tropical. Um fenômeno climático importante aí das áreas de clima tropical são os furacões. Lá no slide você vai encontrar um vídeo que fala um pouco sobre eles. Clica lá no link e assista ao vídeo. Olha aí mais uma ação desastrosa de um furacão. Dá para acreditar? E as paisagens áridas e semiáridas do continente, hein? Elas estão na América do Norte e na América do Sul. Lá na América do Norte, nós temos desertos na faixa ocidental dos Estados Unidos. O México também apresenta algumas áreas desérticas. E na América do Sul?
Na América do Sul nós temos dois. O deserto do Atacama, que é resultado da ação da corrente marítima fria de Rambo, e lá no extremo sul da Argentina nós temos a Patagônia. Eu sei de uma galera que foi fazer expedição para lá, hein? Pergunta pro Igão para vocês verem. Galera, terminamos essa aula 2. E agora vocês vão fazer os exercícios 1, 2, 3 e 5 das páginas 92 e 93. Beleza, abração, hein? Opa, abraço virtual, tá? Tchau!